Eu quero, de certo modo, dar continuidade nessa mensagem que, no domingo anterior ao Natal, eu trouxe essa mensagem aí, né? E quando eu trouxe essa mensagem, né, guardando a confissão da esperança, eu me baseei nesse texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, aonde diz: guardemos firme, diga comigo, firme, a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? É fiel, não é? O Espírito Santo colocou isso no meu coração, num sentido de trazer essa mensagem, dizendo assim: olha, estamos findando um ano, vamos começar um novo ano, o ano novo já começou, já chegamos em 2020, né? E muitas pessoas, né, ao findar um ano, e eu já ouvi isso de algumas pessoas, né? 2019 foi um ano difícil, 2019 foi um ano que eu, enfim, né, eu não quero nem lembrar. Aliás, eu citei isso aqui na virada, até mesmo numa reportagem que estavam fazendo na TV, os meus filhos estavam assistindo, aí eu ouvi a pessoa dizendo isso sobre um jogador de futebol famoso aí, disseram assim: olha, 2019 é um ano para o fulano esquecer, né? Porque deu tudo errado na vida dele, e dizendo desse modo, né? Então, se deu tudo errado na vida dele, é um ano para ele esquecer, não é? E para ele aprender. Aí eu até brinquei, né? Se ele vai esquecer, como é que ele vai aprender? Não é? Porque também nós devemos lembrar das coisas que aconteceram em 2019, né? E lembrarmos no sentido assim, não de ficarmos lamentando as coisas que não correram do modo como nós gostaríamos que tivessem corrido, mas de lembrarmos e tomarmos um posicionamento e nos lembrarmos dizendo assim: poxa, em 2019 eu agi errado nessa área, eu fui precipitado naquela hora, ou naquele negócio, eu não deveria ter sido. Então, nós analisamos os erros, as falhas, né? Os defeitos, o modo de pensar errado, o modo talvez de reagir a alguma situação errado, né? E a consciência, né? É um princípio de sabedoria aprendermos com os nossos erros para não cometermos esses erros de novo, não é? E não fazermos dos erros ou desses erros algo que se perpetue na nossa vida. Mas nós temos condições de aprender e dizer assim: eu não posso mais agir assim, eu não posso mais agir desse modo ou dessa maneira, né? Então, quando eu abordei esse tema, eu também falei sobre isso aqui. Nós temos uma tendência a esquecer coisas, né? E esquecer coisas num outro parâmetro, né? Por exemplo, né, nós esquecemos o que Deus já fez por nós. Eu tenho certeza que em 2019, Deus esteve com você em todo o tempo. Deus, apesar de toda a luta, apesar de todo o choro que você possa ter vivido, né? Apesar de todo o desafio, apesar de toda a montanha que você teve que ultrapassar, apesar das enfermidades que você venceu, enfim, seja o que for, eu tenho plena certeza em fé que Deus foi com você, que Deus estava com você em todo momento, em toda ocasião, né? Eu até questionei, né? Você lembra de onde o Senhor, falando sobre o esquecimento, você lembra de onde o Senhor te tirou? Quando Ele te resgatou lá do mundo, quando você estava perdido, que nem eu, perdido, né? Eu até brinquei dizendo: nós éramos bala perdida. Olha para o teu irmão e fala: você já foi bala perdida. Olha para o teu irmão e diz aí: ó, você já foi pipa voada. Pipa os homens entendem, está lá soltando, aí vem aquele cara com cerol, né? Aí a pipa, ele corre 10 mil atrás da pipa para pegar uma pipa, né? Mas eu pergunto a você: lembra de onde o Senhor Ele te tirou? Da onde você foi resgatado, né? Ou seja, lembra onde Ele foi te resgatar? Porque também é um outro questionamento, né? Aonde você estava quando Ele foi te resgatar? Então são coisas que nós precisamos dizer assim: poxa, Deus Ele começou uma obra na minha vida,
Deus, ele já fez uma obra ele já iniciou uma obra na minha vida. E se ele iniciou uma obra na tua vida ou na minha vida, ele não iniciou a obra na tua vida para te jogar no meio do caminho e dizer: agora eu não te quero mais, agora eu não vou mais agir na tua vida. Não, nosso Deus, ele não age desse modo. Mas ao mesmo tempo, Deus reconhece essa deficiência que nós temos nessa área de esquecer, de relembrar as coisas boas de Deus. Quantos aqui em 2019 viveram algo especial de Deus na vida de vocês? Na tua vida, né? Então isso aí é alguma coisa para você dizer, né? Ah, não, o inimigo quer que eu diga que o ano de 2019 não prestou para nada. É mentira. Ele é o pai da mentira. Porque com certeza Deus fez grandes coisas na tua vida no ano de 2019. E isso nós precisamos resgatar, e sempre, né, num momento mais crítico, Deus me abençoou, Deus falou o meu coração. Em 2019 eu fui batizado no Espírito Santo, em 2019 eu fui curado, eu fui liberto, o meu casamento foi restaurado, a minha família, eu tinha um filho nas drogas, ele agora não está mais nas drogas, ele está em Cristo. Algo de Deus aconteceu, como sempre acontece, queridos. Algo de Deus se manifestou na tua vida. Então, falando dessa deficiência do esquecimento, né? Quando o povo de Deus, sob o comando de Josué, estava diante de Canaã, estavam prontos para entrar na terra de Canaã, e eles tinham lá aquele obstáculo, né? E o obstáculo chamava-se Rio Jordão. E aí Deus, ele fez um pedido a Josué. Deus estabeleceu ali o princípio de como as coisas iriam acontecer, e ele falou assim: olha, os homens que carregam a arca da aliança vão se posicionar, vão molhar a planta dos seus pés no rio Jordão, e no momento em que eles tocarem as águas do Jordão, as águas do Jordão que vêm de cima, elas vão parar. Deus deu para eles o mapa direitinho, o roteiro direitinho, de como as coisas iriam acontecer, e foi feito. O pessoal da arca, segurando a arca, tocaram as águas pararam, Deus criou uma barreira ali, as águas começaram a serem represadas ali, dali para baixo secou-se, o povo de Deus vai atravessar o rio Jordão a pés enxutos. E aí, Deus, ele fez esse pedido a Josué: retirar pedras do leito do rio Jordão. 12 pedras Deus pediu para que eles retirassem do rio Jordão. E aí nós vamos ler aqui os textos, né, para entender a razão disso aí. Josué 4,7 diz: essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Ele não pediu por uma questão, pegue porque são pedras do rio, são pedras bonitinhas, ou são arredondadas, ou são belas, lindas, maravilhosas. Não, Josué, você vai tirar 12 pedras aí, e nós vamos construir um memorial, para que o povo se lembre. Diga comigo: para lembrança, para que nós, não é, povo de Deus, possamos lembrar. Ele diz assim: com elas vamos construir um monumento, de modo que no futuro, quando as crianças e os jovens de Israel perguntarem para que são essas pedras, vocês dirão: é para lembrar que as águas do Jordão pararam de correr quando estávamos atravessando o rio com a arca de Deus. Em uma outra versão: fazer o povo lembrar sempre desse espantoso milagre. Ou seja, Deus é um Deus também que trabalha com lembrança. Ele pede que nós estejamos lembrando. Aliás, a Bíblia é um livro, né? Graças a Deus, nós temos a Bíblia. Hoje você tem a Bíblia eletrônica, mas há um tempo atrás era esse livro aqui impresso, a palavra de Deus impressa em páginas de papel. Ou seja,
Deus, ele nos dá a palavra dele para nós lembrarmos da ação dele, lembrarmos da salvação dele, lembrarmos que ele é o Deus que nos cura, lembrarmos que constantemente ele é o Deus que nos livra, que ele é o Deus que nos abençoa. Então o nosso Deus trabalha com lembrança. Pode dizer para o teu irmão: o nosso Deus trabalha com lembrança. Tem que lembrar. E Deus não pede a você para tomar um remedinho para lembrar não, hein? Mas ao ler a palavra, o próprio Espírito, a ação do Espírito Santo, ele vos fará lembrar de todas as coisas. É o ministério do Espírito Santo nos fazer lembrar os grandes feitos de Deus na nossa vida, os grandes feitos de Deus revelados na palavra. E nesse caso de Josué, foram as pedras. Olha, retire as pedras, vocês vão construir um monumento para que mais tarde, no futuro, as crianças e os jovens possam olhar e possam dizer assim: olha, Deus, ele... E aí os pais poderiam dizer: meu filho, essa história não começou aqui no Jordão, essa história vem desde o Éden, a ação de Deus. E os pais contariam para os seus filhos todo o mover de Deus, toda a ação de Deus, todo o cuidado de Deus, todo o livramento de Deus, até aquele momento do Jordão, em que Deus faz mais uma vez um milagre com águas, porque anteriormente já havia feito no Mar Vermelho, né? Com Moisés, né? Mas Moisés não dá para comparar, né? Moisés abriu o Mar Vermelho, Josué abriu o Rio Jordão e tal, né? Cada um com seu milagre, né? Mas o Deus é o mesmo, né? O Deus é o mesmo. O milagre, não há tamanho de milagre, milagre é milagre, é a ação de Deus, é o cuidado de Deus, né? Então eu falei sobre 3 coisas que você não pode esquecer ao começar um novo ano. 3 pedras, né? Eu trouxe 3 pedras para você carregar para esse ano de 2020, e eu falei: a primeira pedra que você precisa carregar e se lembrar e ter isso fundamentado no teu coração, é essa pedra aí: a presença de Deus sempre está contigo. Fala: a presença de Deus sempre está comigo. Saia de 2019 como você saiu, carregando essa pedra, dizendo: 2019 foi um ano difícil? Talvez tenha sido para alguns, por mais difícil que seja, que tenha sido, a presença de Deus sempre esteve comigo no ano de 2019. Eu preciso carregar essa lembrança comigo para o ano de 2020. Não sabemos os desafios que temos no ano de 2020. Você já sabe? Você já leu no jornal os desafios? Você leu no seu horóscopo? Fala assim: pastor, não tenho, pastor, não tenho. Já tive, mas agora eu não tenho, né? Ou você leu na bola de cristal: pastor, a minha bola de cristal, mandei para assistência técnica, está lá com a Sony consertando, está com defeito e tal. Não temos bola de cristal, mas sabemos que temos um ano pela frente, sabemos que temos um ano inteiro pela frente, mas essa pedra aí a gente tem que carregar, lembrando sempre: a presença de Deus sempre está comigo, sempre vai estar com você. Eu falei: olha, amigos podem faltar, a família muitas vezes pode faltar, irmãos podem faltar, mas olha, tenha essa certeza: Deus não te falta. E dê um aleluia, um glória a Deus aí. Não importa, né, se nos momentos bons ou nos momentos difíceis, Deus, ele não te falta. Deus, ele nunca vai te deixar desamparado. Deus, ele nunca vai te deixar sozinho, mesmo que você tenha feito tudo errado, ele não te falta. Diga: meu Deus não me falta. Aí eu falei sobre a segunda pedra que nós precisamos carregar, né? A proteção de Deus sempre me guardará. Declara isso sobre a tua vida: a proteção de Deus sempre me guardará. Essa é uma outra pedra que nós precisamos lembrar e carregarmos essa pedra conosco para o ano de 2020, né? Deus sempre será o teu socorro bem presente, bem junto, bem próximo, bem atento, bem cuidadoso sobre a tua vida.
O olhar de Deus sobre você, a proteção de Deus sobre você. Eu costumo dizer, Deus ele nos livra tanto, Ele sempre nos protege, nos guarda tanto, que na maioria das vezes, nós nem vemos o que Deus nos livrou, mas Ele nos livrou, e nos poupou ali, e às vezes nem você, nem eu vimos nada, não percebemos nada. Você já percebeu aquelas situações, né, que acontece alguma coisa, e você está ali no meio de uma situação e alguém vira para você e diz assim, mas você não viu? Aí você diz, não, eu não vi. Mas passou do seu lado, foi mesmo, não vi. Mas Deus te guardou, Deus te protegeu, Deus estendeu a mão sobre a tua vida. Esse é o nosso Deus. Então nós precisamos carregar isso conosco. A proteção de Deus sempre me guarda, a proteção de Deus sempre te guarda, né? Esse socorro bem presente. Ele é o teu escudo contra todos os ataques do inimigo, sempre, na proteção e no cuidado dele. Ele é o teu escudo, ele é a sombra onde você sempre poderá descansar, e descansar tranquilo. Isso tudo fala desse cuidado de Deus. Nós temos que trazer isso para 2020, nós precisamos avivar isso, né? O Espírito Santo quer avivar isso no teu coração e no teu entendimento para o ano de 2020, porque se você ultrapassou 2019, só em ter ultrapassado você já é mais que vencedor. E se você ultrapassou 2019, queridos, 2020 você vai com a graça de Deus e vai vencer no nome de Jesus. Eu falei sobre uma terceira pedra que nós precisamos carregar. A provisão de Deus sempre será abundante. Então diga aí sobre a tua vida, a provisão de Deus na minha vida, diga assim, nos meus negócios, na minha profissão, no meu trabalho, sempre será abundante. Eu digo isso baseado em quê? Ele já preparou uma mesa repleta para você, Ele já preparou uma mesa repleta para aqueles que creem. Então a provisão dele é abundante. Nós muitas vezes, né, humanamente falando, achamos, né, que está custando a chegar, ou que não vai chegar, ou que e tal, nós sempre queremos mais, mas Deus nunca te falta, e a provisão dele sempre será com você, o cuidado dele sempre será com você. Ele já providenciou todas as coisas. Ele foi quem preparou uma mesa para nós diante dos nossos adversários. É Ele quem unge a tua cabeça com óleo. Quando a gente pensa assim em provisão abundante, Ele diz assim, o teu cálice transborda. E isso fala, né? Você já viu uma pessoa descuidada? Você tem alguém descuidado na tua casa? Digamos que você tem uma taça, um copo lá, e você vai botar o suco, né? E você começa a derramar o suco ali, e você sabe que tem uma hora que você tem que virar a jarra ao contrário, né? Porque senão vai transbordar, vai fazer uma lambança ali. Mas Deus, na abundância dele, Ele diz assim, olha, eu vou fazer o teu cálice transbordar. Bebe, meu filho, porque vai transbordar. E bebe mais porque vai transbordar. O cálice sempre transborda. Diga comigo, o cálice sempre transborda, né? Ele é o nosso pastor e Ele não nos falta. Eu falei sobre isso aqui. Ele é a provisão, Ele é o cuidado, é Ele a abundância, Ele é essa pessoa toda generosa, né? A palavra fala que todas as necessidades e cuidados supridos nos mínimos detalhes, cada uma das nossas necessidades já estão supridas em Cristo Jesus. Isso fala desse Deus da provisão. Nós temos que carregar essa pedra, ainda que em 2020, né, as notícias vêm, e olha, vai faltar isso, ou vai faltar aquilo. Começamos 2020 assim, não é? Não foi a carne que subiu aí, astronomicamente, né? Se não tem carne, tem outra coisa, né? Se não tem carne, tem picanha não, picanha subiu muito o preço, mas tem peixe. Pastor, não gosta de peixe. Tem flango, já comeu flango, né?
Tem pernil. Pastor, a minha religião não permite. Então troca de religião. Porque Deus fez um lençol com répteis quadrúpedes que descer diante de Pedro. Pedro, mata e come. Minha religião não permite, Senhor. Então vai morrer de fome, Pedro. E Deus quebrando ali. E se faltar tudo isso? Tem um ovo que foi falado aqui. Tem aquele ovinho, pode ser cozido na salada. Pode ser aquele ovo que você faz com todo carinho, com a gema mole, né? Fritinho lá, aquela geminha mole, quentinha, que você derrama sobre o arroz, um pouquinho de feijão ali, tá? O que mais que tem, gente? Tem a dieta de Daniel, tem legumes para comer, vamos comer legumes, gente. Não quer começar o ano fazendo regime? Entra na dieta de Daniel. Tem legumes, tem macarrão, tem miojo. Não, miojo não. Tem tanta coisa, meus queridos, que a carne está cara, então não compra carne, eu vou comprar outra coisa. Você não vai morrer. Pode ter certeza. Costela, me lembrei da costelinha com alecrim, que o pastor Wellington faz como ninguém, na brasa. Eu acho que eu vou para essa igreja de Caxias só para... o povo não vinha atrás de Jesus por causa da comida. Amados, olha, todas as necessidades e cuidados supridos nos mínimos detalhes. E hoje, rapidamente, eu quero acrescentar mais uma pedra para você carregar. Então abençoa o teu irmão e diz assim: enquanto você descansa, carrega mais uma pedra aí. Mantenha firme a confissão da tua crença, da tua fé. Nós precisamos, independente, de como esse ano de 2020 vai se apresentar, nós temos que carregar essa pedra de lembrança aí conosco. Só que essa pedra aí, e vamos trabalhar aqui um pouquinho em cima daquilo que Deus falou a Josué, A diretriz que Deus deu a Josué diante do desafio de conduzir o povo foi essa aqui, Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite. A palavra de Deus não tem tempo, não tem hora certa. É dia e noite, você respirando Deus, você conversando com Deus, você declarando uma palavra que é crida e recebida no teu coração, e você dizendo isso: Deus, eu creio na tua provisão sobre a minha casa, Senhor, eu creio, Deus, obrigado porque eu fui salvo em Cristo Jesus, obrigado porque eu estava perdido e tu me encontrou, Senhor. A palavra de Deus, ela é para ser declarada. Não cesses de falar envolve abrir a boca. Por que no momento, muitas vezes que nós estamos aqui na adoração, nós incentivamos você a abrir os teus lábios? Porque quando você abre os teus lábios em adoração, você está declarando a quem você pertence, você está declarando a tua crença no Deus que salvou a tua vida, você está declarando o teu louvor, o teu amor, a tua gratidão a esse Deus que é maravilhoso. Então, a declaração de não cessar falar, envolve tudo isso, queridos, e Deus, Ele trabalha desse modo, dessa maneira. Ele diz isso para Josué, mas diz isso para mim, diz isso para cada um de nós aqui: não cesses de falar desse livro, não cesses de falar dos grandes feitos do Senhor. Às vezes a tristeza, ela vem querer te sufocar. Sabe como é que você vence a tristeza? Quando os teus lábios, mesmo em volta de angústia, ou de um abatimento, você começa a declarar: eu sei que o meu Redentor
vive, eu sou lavado e redimido no sangue do Cordeiro. E aí você começa a romper, porque às vezes parece que o inimigo lançou uma crosta de granito, de aço, de bronze, sei lá o que, né? Para te abafar ali. Como é que isso é vencido? Isso é vencido quando você abre a tua boca, quando você declara a tua crença, quando você declara a palavra, quando você crê acima das circunstâncias, quando você não fica estagnado, ou parado, ou congelado diante daquilo que está nos teus olhos, na frente dos teus olhos. Quando ele diz isso para Josué, ele está falando para alguém que, por exemplo, né, antes deles entrarem na terra de Canaã, Deus ele envia 12 espias para irem olhar a terra. Entre esses 12 espias estava esse rapaz aqui chamado Josué, esse homem chamado Josué, o auxiliar de Moisés. Estava um outro homem chamado Caleb. Dos 12 que foram olhar a terra, eles voltam, todos eles maravilhados. Eles voltam carregando um cacho de uva enorme lá, dizendo: olha, verdadeiramente essa terra, a terra de Canaã, mana, leite e mel, é uma terra maravilhosa, tem isso de bom, tem aquilo. Aí de repente vem aquela voz assim: mas tem gigantes lá, a terra está habitada, a terra não é um terreno baldio. Bem que Deus podia nos dar um terreno baldio, para nós chegarmos lá e tomarmos posse. Não! E aí Josué e Caleb, eles fazem o povo calar e dizendo: olha, não é Deus que está nos dando a terra, não é Ele quem está nos chamando a entrar na terra prometida. Então olha, calem-se, vamos parar com essa palavra aí, de murmuração, de reclamação, de dizer que não dá, palavra de impossibilidade. Eles chamam a atenção daqueles homens lá, e só 2 permanecem com o entendimento. Se Deus nos disse que essa terra é nossa, nós vamos entrar nessa terra, no nome de Jesus, e vamos tomar posse dessa terra. Eles 2 têm um outro entendimento, e Deus vai dizer isso aí para ele. No momento da morte de Moisés, Deus vai dizer para ele: Josué, agora é contigo. Mas o recado que eu tenho para te dar, Josué, é esse: não cesses de falar desse livro, não cesse de falar da tua fé, da crença que você tem no teu coração, daquilo que o Espírito Santo produz no teu coração. Abra a tua boca e fala, Josué, mesmo que a dificuldade seja imensa. Medita, não é? Porque através desse meditar e ler e orar sobre a palavra, essa palavra vai se enraizar no teu coração. E quando a palavra se enraiza, né? Quando a palavra se enraiza no nosso coração, nós vemos sim a impossibilidade, nós vemos sim a muralha de Jericó diante de nós. Nós até podemos olhar e dizer: se Deus me disse que nós vamos entrar em Jericó, Ele sabe como, porque essa muralha é grande. Mas olha, eu fico com a voz de Deus, eu fico com o entendimento de Deus. E aí Deus vai dando esse recado para ele: para que tenhas o cuidado de fazer, de realizar, segundo tudo quanto nele está escrito. Quando você declara, quando você medita, quando você crê, quando o Espírito Santo de Deus aviva a palavra em você, você vai fazer, não é? Segundo tudo o que nele está escrito. E aí há um resultado, e o resultado é aquele ali: farás prosperar o teu caminho, e serás o quê? Bem sucedido. Você vai ser feliz em tudo aquilo que você fizer. Porque o nosso entendimento em 2020, queridos, tem que ser um entendimento do seguinte, né? Pode vir o que vier, mas com Deus nós vamos atravessar. Com o meu Deus nós vamos passar. Pode ser difícil, pode estar, né, difícil, amarrado, terreno irregular, terreno difícil, montanha, vale, rio, mar. Amados, 2020, não fica olhando para as dificuldades, não fica olhando para as impossibilidades, mas olha para a palavra do Deus que te chamou,
Porque o Deus que nos chamou, Ele diz assim: olha, eu estou chamando você para que você não seja cauda, mas eu estou chamando você para ser cabeça. E quando Ele diz assim, eu estou chamando você para ser cabeça, Ele está dizendo assim: olha, você precisa pensar como eu penso, você precisa declarar como eu declaro. É o chamado de Deus para a nossa vida. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos embaixadores de Deus aqui nesse mundo. E se nós somos embaixadores de Deus, a nossa crença, as nossas atitudes, as nossas palavras, elas precisam demonstrar que nós somos verdadeiramente de Deus aqui nessa terra. E assim nós vamos prosperar nesse ano de 2020. E assim nós vamos ser bem-sucedidos nesse ano de 2020. Ou seja, precisamos lembrar sempre que a confissão da nossa fé, ela é eficaz. Diga comigo, eficaz. É uma arma espiritual. Isso não é uma arma natural. Isso não é uma arma de uma mente positiva, não. Olha, pense positivamente, né? E começa a gemer. Não vai te levar a nada, vai ficar. Não. Mas quando você crê na palavra, e essa palavra começa a sair da tua boca, você prevalece, você vai ser bem-sucedido. Às vezes um sintoma de uma enfermidade começa a se manifestar. O primeiro lugar que você tem que fazer, olha, no nome de Jesus, esse sintoma está repreendido. Você não vai permanecer, você não vai ficar me perturbando não, Satanás. Seja uma dor, seja uma fisgada, tem o nome que tiver, um caroço, coração. Pastor, meu coração está que nem motor de Fusca. Coração, te apruma, bate direito. Jesus tomou todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades e levou. Pastor, eu estou com dor na canela. Então tu repreende a dor na canela. Pastor, dor de cabeça, repreende a dor de cabeça. Tem o nome que tiver, tem o grau de dificuldade que tiver. E sabe por quê, queridos, que eu digo para você que é eficaz? Porque é espiritual. Eu digo aqui para você, ó, há em nós um outro espírito, diferente daquele que está no mundo. Há em você, e observe que eu coloquei a palavra espírito ali com letra maiúscula, porque eu estou me referindo ao Espírito de Deus na tua vida. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Tem um carimbão na tua vida, espiritualmente falando, e Satanás, o inferno, e os demônios dele, quando olha para você, aquilo ali é propriedade, olha lá. Já sei quem é o dono daquele ali, eu já sei quem é o dono daquela dali, ó. Propriedade exclusiva de Deus. Você tem um espírito diferente que mora em você, que é diferente desse espírito que está no mundo. Estamos falando de armas espirituais, estamos falando de um entendimento espiritual. Olha o que Paulo diz aqui: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós toda mentira do diabo. Essas aí são armas espirituais. Você precisa viver 2020 carregando essa pedra aí da confissão da tua crença. Foi o que Deus pediu a Josué. E sabe o que aconteceu? Josué prevaleceu. Josué prevaleceu porque era alguém que não somente acreditava, mas declarava, meditava, buscava, não ficava choramingando, não ficava murmurando, mas tinha no coração dele
eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Em 2020 é assim que vai ser na tua vida. Você pode declarar isso? Fica de pé, por favor. Diga assim comigo: em 2020, cumprirei integralmente o propósito de Deus para a minha vida. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia!